Uma pesquisa recente da Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos estima que o impacto da tarifa de 50% dos Estados Unidos aos produtos brasileiros pode impactar em 10 mil empresas, prejudicando mais de 3 milhões de empregos, considerados os diretos e indiretos. A recente decisão do governo dos Estados Unidos de aplicar a tarifa de 50% sobre produtos importados do Brasil causa forte repercussão entre empresários, especialistas e autoridades do setor industrial. Para entender um pouco mais sobre essa conjuntura, conversamos com o especialista em comércio exterior, Kleber Fontes, que é do Grupo Casco, sobre o tema. Ele alerta que a medida é grave e pode provocar um efeito em cadeia, com consequências drásticas para a economia brasileira, especialmente para as regiões que dependem diretamente da exportação para o mercado norte-americano. Desde a eleição do governo Donald Trump, ele entrou já preocupado com a questão fiscal ou com a economia do próprio Estados Unidos. Então, a primeira sinalização que ele fez foi prejudicar, vamos dizer assim, de maneira tarifária, o Canadá e também o México. Em ambos os casos, ele alegava o ingresso de muitas drogas ilícitas nos Estados Unidos, mas a gente sabe que os Estados Unidos quer arrecadar, melhorar a arrecadação, melhorar a questão fiscal. Depois ele sinalizou aquela guerra comercial com a China. E até quando a gente fala da China é bem interessante porque dificilmente você vê o Xi Jinping, que é o presidente atual da China, ele fazendo qualquer comentário em vão nas mídias sociais ou até mesmo na própria televisão. É uma pessoa muito contida, mas que sabe como fazer uma negociação. Então, a partir daquele momento que começou essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, o Brasil poderia ter agido de maneira proativamente por meio dos seus diplomatas, por meio dos cônsuls, por meio da nossa embaixada, aonde, considerando que os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial, ou seja, são 90 bilhões de dólares que são exportados para os Estados Unidos todos os anos. Esse ano daria mais se mantivesse da maneira que estava. Isso representa 12% das nossas exportações. Então, se a gente pegar, por exemplo, 90 bilhões de dólares e converter isso para reais, o impacto na economia brasileira seria de 3 a 4% do nosso PIB. Então, trata-se de um parceiro comercial extremamente importante. Então, quando eu digo da questão de que quando o Brasil já percebeu esse movimento do Donald Trump com a China, poderia ter agido de maneira proativamente, não você deixar um vácuo nesse relacionamento, considerando a expressividade desse parceiro. Então, diante da inação, eu sempre digo também que o Brasil é um país de reação. A gente nunca foi um país, de fato, protagonista na exportação. Tanto é que nós representamos nem 2% do comércio global. Nós não fazemos parte da cadeia de valor de produtos de fornecimento global, porque nós temos uma limitação burocrática e tarifária no Brasil. Considerando todos os comentários que foi feito e o fortalecimento até mesmo do BRICS, que de fato, como especialista da área de comércio exterior, eu não consigo entender para que serve o BRICS, porque todos aqueles países que pertencem ao BRICS, o Brasil já faz negócio. O maior país que tem lá, em questão de PIB, a maior economia é a China. O Brasil já tem como principal fornecedor. O BRICS não é como um bloco comercial, um bloco econômico como o Mercosul. Então, se você importar de algum fornecedor do BRICS, de algum país do BRICS, a gente não vai ter a redução do imposto de exportação. Da mesma maneira, a gente não tem vantagem nenhuma em exportar para os países do BRICS. A única coisa que eles têm lá é um banco que faz o fomento entre os países. Então, assim, o governo federal brasileiro começou a dar muito mais atenção para esse bloco do BRICS, querendo tirar o poder dos Estados Unidos, mas deixou em aberto esse tipo de negociação. Então, considerando o que aconteceu com a China, o Donald Trump colocou essa tarifa sobre o Brasil, que chamou bastante atenção, que de fato é algo político, porque ele majorou esse percentual maior do que os demais países, porque com a China já foi negociado. A Índia está negociando uma tarifa abaixo de 20%. A Argentina
para 80% dos produtos da Argentina já está negociando também como tarifa zero. Então você vê de fato que é um jogo político, porque quando a gente olha a balança comercial dos Estados Unidos, de fato, eles, no caso, exportam muito mais do que eles importam do Brasil. Então, não seria um problema de balança comercial com o Brasil. O Brasil tem uma balança comercial com os Estados Unidos deficitária, mas os Estados Unidos têm uma balança comercial comparando com o Brasil superavitária. Então, essa questão política, ela nos dá um certo temor, porque a gente não sabe quais são as atitudes, quem está à frente dessas negociações, considerando isso que eu comentei, que existe um vácuo aí de relacionamento, até mesmo agora o Donald Trump nomeou um novo adido militar para o Brasil, que não fala português, todos os demais já falavam português, então você vê que de fato tem um distanciamento, sendo que ambos os países entre o Brasil e os Estados Unidos é um relacionamento de mais de 200 anos que nós tínhamos. Então, significa que a ideologia, tanto por parte do nosso governo quanto por parte do Donald Trump, falou acima dos princípios, dos valores, das regras internacional de comércio. Então, as indústrias brasileiras foram, de fato, pegas de surpresa. Nesse momento aí, nós temos já empresas no Brasil, indústrias no Brasil, dando férias coletivas. Por quê? Porque o americano também, ele tem muito disso, né? A partir do momento que ele não tem uma previsibilidade, e as importadoras americanas têm muito também disso de comprar um pagamento a prazo. Muitas vezes, um pagamento por contrato, sem você ter uma carta de crédito, sem você ter nenhum tipo de garantia. Isso já aconteceu no passado. Então, as indústrias americanas estão cancelando esses pedidos junto às indústrias brasileiras e, consequentemente, as indústrias brasileiras são obrigadas a dar férias coletivas de 15 dias, podendo ser renovada por mais 15 dias. A gente já recebeu alguns comunicados, principalmente das indústrias do interior do Paraná. Agora, no caso, a questão da redestinação, que a gente vê muita gente na internet comentando sobre você pegar e redestinar essas mercadorias que nós mandamos para os Estados Unidos, para outros países. Primeiro que é muito complicado você encontrar um mercado substituto com tamanho poder quanto o americano. Então, até que a China passe a economia americana, por enquanto os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Então, se você redestinar as suas exportações para outros países, os demais países não têm o mesmo poder de compra e, da mesma forma, eles já têm fornecedores atendendo eles. Então, para que você consiga ingressar em outros países, ou você vai ter que baixar muito o preço, e a gente sabe que o Brasil não é competitivo globalmente, você vai ter que estabelecer novas relações, vai ter que adaptar produto, vai ter que adaptar a embalagem, vai ter que fazer toda uma logística nova, vai ter que fazer todo um novo cronograma, um novo escopo. Então, essas negociações de contratos de longo prazo para outros países levam muito tempo para acontecer, no mínimo 1 a 2 anos para que isso aconteça. E, como eu comentei, a gente sabe que os demais países não vão conseguir absorver a mesma quantidade do que a gente exporta para os Estados Unidos. Então, é muito complexo. Logicamente, se a gente falar de commodities, as commodities são mais fácil dos exportadores, das trades brasileiras trabalhar com outros países, porque nós temos cotação na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, a precificação geralmente é a mesma e a commodity ela é igual para todo e qualquer lugar. Agora, os produtos já manufaturados e semi-manufaturados, que é a principal pauta brasileira, por exemplo, nós temos uma indústria forte no norte de Santa Catarina que trabalha com fundição. Então, essa indústria exporta mais de 600 contêineres por mês globalmente para os Estados Unidos, no mínimo 300 contêineres por mês de blocos de motores. Então, imagina o seguinte, como que ela vai conseguir abrir um outro mercado para colocar esse produto que ele coloca lá? E esse produto que ele coloca nos Estados Unidos é um produto de alto valor agregado. É muito complicado quando a gente compara a balança comercial entre China e Estados Unidos, porque a China majoritariamente compra do Brasil commodities, produtos, matérias-primas que a gente não tem de fato valor agregado. Agora, quando a gente analisa a pauta que vai para os Estados Unidos, já é de produtos com valor agregado que a gente consegue ter um retorno financeiro muito melhor. Agora, Kleber, com toda a tua especialidade em comércio exterior,
acompanhando empresas, acompanhando a economia brasileira, a economia americana, qual que é o posicionamento que você tem que deveria ser adotado a partir de agora, né? Você já nos falou sobre uma conversa prévia que deveria ter acontecido de forma muito antecipada quando o governo americano sinalizou essas taxações. Tendo em vista que isso não aconteceu, o que pode ser feito a partir de hoje, tendo em vista que nós temos aí 15 dias para entrar em vigor efetivamente essa taxação de 50%? Então, nós temos dois casos a serem analisados. O primeiro é que as indústrias brasileiras, elas devem pressionar de maneira veemente o governo federal brasileiro para que não tenha uma retaliação, porque a partir do momento, se você retaliar os Estados Unidos, nós, logicamente, somos muito mais fracos economicamente, ou seja, nós dependemos muito dessas exportações que vão para os Estados Unidos. Então, é temerário o governo querer retaliar isso, porque, de fato, até outro dia eu vi um economista fazendo um comentário que seria uma briga entre um mico e um gorila. É algo muito complexo. Então, o primeiro ponto é as indústrias, por meio dos CEOs, dos diretores, pressionar o governo federal, por meio das associações de classe, mas de maneira veemente, um posicionamento para que o governo federal, de fato, faça uma negociação e que não deixe esse prazo também se estender, porque quanto mais tempo demora, mais tempo a gente vai ter para aguardar o retorno dessa negociação. E, em paralelo, entender qual que vai ser a negociação entre os Estados Unidos e os países vizinhos dos Estados Unidos, vamos supor, por exemplo, o caso do próprio México, ou até mesmo o próprio Canadá, porque se eventualmente o governo americano mantiver essa taxa de 50%, que a gente acredita que vai ser reduzida, mas não sabemos a quanto que será reduzida, se é a 20%, a 30%, da mesma maneira, se esses países tiverem uma redução muito maior que o Brasil, talvez utilizar esses países como indústrias intermediárias, onde o Brasil pode produzir parte aqui e finalizar a produção nesses países vizinhos para poder atender o mercado americano, considerando que, logisticamente, o Canadá e o México atende muito bem pela fronteira ou até mesmo pela questão marítima. Então, os empresários, os executivos brasileiros têm que se atentar a toda essa negociação que está acontecendo, também fazer toda a verificação do ponto de vista de operacional, o que já tem de estoque comprado, o que você tem de contrato de médio e longo prazo que pode ser revisto, porque a indústria ela faz geralmente o cronograma junto ao importador americano para 1 ano, 2 anos, são contratos de longo prazo, e geralmente ela já tem toda a sua produção aqui, o cronograma estabelecido no Brasil, com matérias-primas, inclusive, no caso, adquiridas, muitas vezes já quitadas e tudo mais. Então, por isso que quando a gente fala sobre exportação, existe toda uma cadeia de suprimentos envolvida, que é o que de fato nos prejudica. É necessário que também, a partir do momento que a gente tiver uma sinalização para quanto que vai essa tarifa, com certeza os compradores americanos pressionarão as indústrias brasileiras para baixar o preço para poder compensar essa tarifa. Caso ao contrário, também eles podem buscar outros mercados para fazer essa aquisição, fazer as importações. Então é importante que também a gente analise da porteira para dentro das indústrias, se elas estão utilizando de regimes aduaneiros especiais e tudo mais. Outro dia eu vi uma pesquisa que apenas 30% das empresas utilizam o regime aduaneiro de drawback, ou seja, existe um número grande aí que as empresas podem usufruir para que consiga reduzir e ser mais competitivo globalmente, para que possa suportar essas próximas negociações que os importadores americanos com certeza farão com as indústrias brasileiras. No pior cenário, Kleber, que o Brasil não venha a negociar com o governo americano, essa taxação permaneça em 50%. Vai ser um cenário muito preocupante para o nosso país. É extremamente caótico, né? Com base no meu conhecimento, visitando principalmente o interior do Brasil, que de fato seria uma realidade, porque nós temos muitas indústrias no interior do Brasil que atendem majoritariamente os Estados Unidos. Então, quando a gente pega, por exemplo, ali no caso, só dando um exemplo do Paraná, Curitiba, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Guarapuava, Londrina, Maringá, quando você pega por meio do Comex Stat, as estatísticas, percebe que as indústrias das cidades citadas atendem muito mais os Estados Unidos do que a China. Então, a partir do momento que você deixa de ter um comprador tão importante, você vai deixar de ter recursos financeiros, receita entrando, e, consequentemente, a indústria vai ter que enxugar o seu quadro e rever todo o seu modelo de negócio. É algo extremamente sério, por isso que às vezes a gente fica preocupado, porque logicamente eu presto serviço nessa área, mas eu também me preocupo com a própria população, que a gente sabe que cada
profissional tem as suas responsabilidades, tem a sua visão de longo prazo, os seus sonhos e tudo mais, e a gente vê muitas vezes o governo, às vezes até brincando, de vez agir numa situação extremamente séria, e como eu comentei até hoje aqui, o Brasil tem um relacionamento com os Estados Unidos de mais de 200 anos, que infelizmente, por meio desse vácuo de relacionamento, acabou chegando nesse ponto. Kleber, para o nosso industrial aqui, mais especificamente meio oeste, caçador, focamos em madeira e seus derivados. O que a gente pode falar para esses empresários? No caso da madeira, por exemplo, quando você trabalha com compensados, por exemplo, você consegue outros mercados, mas da mesma maneira os Estados Unidos, ele tem uma absorção já consolidada dessa matéria-prima que vem do Brasil. Agora, os demais produtos que já são produtos acabados de madeira, de fato, o mercado americano ele é muito, muito importante, porque a arquitetura, os imóveis lá já são construídos com base nessa matéria-prima. Logicamente que o industrial de caçador ele pode pensar talvez no mercado da Escandinávia, no mercado europeu, tentar ampliar de maneira proativa, abrir novos canais de vendas para esses países que têm o poder aquisitivo de fato para comprar do Brasil, que já tem também um histórico de compra do Brasil. Em paralelo, aproximar o relacionamento deles com os compradores americanos, também entender o que os compradores americanos estão pensando, o que eles estão buscando de alternativas, se eventualmente não baixar ou se baixar, quanto será baixado, com certeza o americano ele vai querer chegar num consenso com o fornecedor brasileiro, dando preferência para esse exportador de caçador. Então é importante que o industrial de caçador possa rever os seus custos, verificar de que maneira ele vai conseguir reduzir, seja por meio de regimes aduaneiros especiais. Existem empresas muito consolidadas em caçador que às vezes utilizam já de todos os benefícios possíveis, que dificilmente às vezes consegue baixar alguma coisa, mas porque mediante uma pressão por parte desse comprador americano, que logicamente vai priorizar a compra do Brasil, por já ter o canal aberto, eventualmente chegar num consenso entre as partes para que se mantenha estes contratos e possa a gente aí seguir em frente e passar, superar mais esse momento difícil da economia brasileira. Kleber, a gente gostaria de te agradecer por nos atender, por explicar melhor toda essa conjuntura política e econômica que envolve, então, o Brasil e os Estados Unidos. A gente conversou, então, com o Kleber Fontes, ele que é do Grupo Casco, especialista em importação e exportação, atende aí diversas indústrias e empresas brasileiras e também fora do país. Kleber, obrigada aí pela sua participação.